de Jesus. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Diz a palavra de Deus: então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Num momento como este que estamos enfrentando, de desgraça, de praga, pandemia, onde as pessoas elas estão sem norte, estão sem saber o que fazer. O Senhor Jesus, Ele nos pede, Ele determina isso, Ele diz: vós sereis a luz para esse mundo, sereis como luzeiros para os que nas trevas estão. Ele também fala sobre ser o sal que dá sabor. Então eu entendo que quando aqui em Malaquias 3,18, a palavra de Deus diz: então vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Este é o melhor momento, esta é a melhor hora para que aqueles que creem na existência de Deus, na palavra de Deus, fazerem a diferença. A luz em meio ao que já está claro não faz diferença alguma. Agora, num quarto escuro, em meio à escuridão, por menor que seja a luz, o raiozinho de luz pode guiar você. Você entra num ambiente claro, não precisa da luz, ela já está ali. Agora, quando está tudo escuro, é isto ou a isto que o Senhor Jesus se refere. Você, meu irmão, homem de Deus, mulher de Deus, obreiro, pastor, missionário, evangelista, pregador do evangelho, ou você que é membro do corpo de Cristo, seja luz nesse momento, não participe das trevas, mas nas trevas faça a diferença. É o melhor momento para que todos nós possamos mostrar quem é o Deus que nós servimos, enquanto todos estão desesperados sem saber o que fazer, para onde ir, a quem recorrer. Aqueles que são de Deus, eles vão fazer a diferença. Eles não vão propagar o caos, mas vão propagar as boas novas da salvação. Todo mundo está desesperado, não sei o que faço, para onde vou, quem eu obedeço. Eu li um texto hoje do Mário Sérgio Portela que dizia: quem tiver a solução, atire a primeira pedra no culpado pelo coronavírus. Mas quem tiver a solução, você vai jogar pedra em quem? No prefeito, que tem que acatar as ordens do governador e não pode abrir a cidade? É culpa dele? Você vai jogar pedra no governador que fechou o estado e não segue a diretriz, a direção do presidente da República? Ou você vai jogar pedra no presidente da República porque desobedece aos pedidos e à orientação do Ministério da Saúde ou da OMS? A quem seguir? Ou você vai jogar pedra no ministro da Saúde, que não dá ouvidos ao ministro da Economia e não está nem aí se a economia vai quebrar? Ou você vai jogar pedra no ministro da Economia porque quer que o comércio, as lojas, as empresas voltem a girar a economia no país, não seguindo a orientação do Ministério da Saúde? Então atire a primeira pedra, você que tem a solução. Nós sabemos que este é o momento de revelarmos o Salvador para este mundo. Ele é o antídoto, ele tem a saída, mas para quem quer, para quem busca. Por isso ele pede que nós venhamos fazer a diferença. Ele vai usar alguém. Se você se acovardar como homem de Deus, como mulher de Deus, ele vai usar outro para que esse faça a diferença nesse momento. Se você agora se esconde atrás do fique em casa, ou você quer se aparecer no saia de casa, ou você... Ele não vai te usar, ele vai usar você conforme a vontade dele. Ele quer se revelar para aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Portanto, atenta para esta mensagem, porque Deus vai iluminar os seus olhos. Ele diz assim ainda, Salmos
34, verso 4, ele diz assim: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, por que o desespero, o medo, se nós temos esse Deus que acampa um anjo ao nosso derredor com o único propósito, nos guardar, nos livrar, nos proteger da ação maligna? Se nós não crermos nesta palavra, nós vamos crer em quê? Vamos recorrer a quem? Porque aonde está a solução para isso tudo? Quem tem o remédio, o antídoto, senão nós, que conhecemos a palavra viva do Deus vivo de Israel. Então, não se acovarde, fugindo, dando como desculpa, porque eu tenho visto, pessoal, muitas pessoas vão sair desta pandemia muito fortes, aguerridos, cheios da presença de Deus, da unção, transbordando da presença de Deus. Já contrapartida, por outro lado, muitos, se saírem vivos desta pandemia, nunca mais serão os mesmos. Nunca mais serão as mesmas pessoas. Outrora, ganhadores de almas, outrora, pessoas da fé, cheios da presença de Deus, mas que pós-pandemia se afundaram. O vírus desapareceu, mas antes fez com que elas também desaparecessem. E você que está me vendo? Você que está me ouvindo? O que esta situação vai causar em você? A pergunta é essa. O que esta situação adversa vai causar em você? Porque os momentos difíceis revelam quem é e quem não é. O deserto vem, o deserto surge, ou nós somos colocados no deserto. O deserto está lá e o povo passa pelo deserto. Nós passamos, na nossa trajetória, o deserto não anda, o deserto fica parado, o deserto não vem até você, o deserto não se aproxima de você. Você, por causa dos seus objetivos, você por causa dos seus ideais, você por causa do seu desejo de vencer, de conquistar, vai passar pelo deserto. E o deserto serve para duas coisas: para matar ou para transformar. Esse deserto que nós estamos passando, ele vai matar a sua fé, ele vai matar, apagar a chama da fé dentro de você, ou esse deserto, ele vai proporcionar experiências extraordinárias com Deus. Muitos estão fazendo desse deserto, desta dificuldade, a maior oportunidade de suas vidas. Eu tenho visto pessoas, pastores, obreiros, batizando pessoas nas águas em meio à pandemia, evangelizando nos condomínios em meio à pandemia, igreja móvel pela rua, falando do amor e da salvação através do Senhor Jesus, lives que são realizadas, pessoas sendo edificadas dentro de suas casas, pessoas que tiveram que fazer a Páscoa, como a primeira Páscoa que está no livro de Êxodo, mataram o cordeiro e fizeram a sua Páscoa dentro de suas casas. É como se Deus estivesse fazendo as pessoas voltar à origem, voltar ao início de tudo. A primeira Páscoa lá no Egito, quando Deus mandou que cada família de Israel matasse o seu cordeiro e comesse a sua Páscoa dentro de casa. Então Deus está olhando para a humanidade e está dizendo o seguinte: ei, agora vocês têm que voltar às raízes. Olha de onde eu estou resgatando vocês. Olha das mãos de quem eu estou tirando vocês. Vamos fazer desse momento de turbulência, vamos fazer desse momento de desespero uma grande oportunidade para que o poder, o amor, a glória de Deus se estabeleça na terra através das nossas vidas.
Não adianta a gente ficar atacando pedra nas autoridades governamentais, as autoridades constituídas. Deus preparou esse momento e Deus colocou, porque nenhuma autoridade é constituída se não for constituída por Deus, tá na palavra. Então, se as pessoas começam agora a tirar o foco, você tira o foco daquilo que é para você focar, naquilo que é para você olhar, você vai se perder. Ele diz, olha só, contemplai-o e sereis iluminados. Nós lemos aqui, contempla, olha para Deus, olha para Ele, tem os teus olhos nele e você vai ser iluminado. O teu rosto não sofrerá vexame. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. E ainda no Salmos 32, verso 6, ele diz assim, ó: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Porque tem um tempo determinado. O tempo é agora. O tempo vai passar. E quem não aproveitar vai perder a oportunidade. Em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Ainda não transbordou de muitas águas. Nós não chegamos no colapso ainda, vai chegar. Nós não chegamos ainda no extremo, vamos chegar. Ainda não é o fim. Então ele diz, quando transbordarem de muitas águas, ele fala que agora essas águas são problemas que sufocam, que afogam. Eu vi o ministro da Saúde falando que quem é contagiado por esse vírus e chega a morrer, antes da morte tem a impressão de estar se afogando em seco. Se afogando em seco. Com efeito, quando transbordarem muitas águas não o atingirão. Ele diz, tu és o meu esconderijo. Tu és quem me preserva da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. O que é cercar de alegres cantos de livramento? Cânticos de livramento. É a pessoa que está em meio à turbulência, em meio à tempestade, e ela agora, nesse momento, ela adora a Deus. Ela abre o coração, ela rasga o coração dela na presença de Deus. Ela derrama sua alma. Ela não vai deixar que a circunstância, que o que os outros falam, o que os outros fazem, o que os outros dizem, venha influenciar na comunhão dela com Deus. Ela não vai permitir que nada, que ninguém, nada e ninguém venha influenciar na comunhão dela com Deus. Porque meu amigo, minha amiga, olhe para cá, para o pastor, por favor. Se a sua comunhão com Deus depende do que os outros fazem, do que os outros dizem, do que acontece na vida do fulano, do irmão A, B ou C, você é o mais miserável entre os homens, como disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala, eu vou chegar lá ainda nesse versículo, quero finalizar o Salmos 32, verso 7, ele diz, verso 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Olha aí, eu vou te instruir e vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Agora estremece aí agora com essa palavra. Eu fiquei maravilhado quando eu li isso aqui, ó. Eu te darei conselho com os meus olhos. Com os meus olhos te direi por qual caminho seguir. Ei, olha aqui, pastor. Com os meus olhos te direi por que caminho deve seguir. Como é que você sabe que caminho seguir se Deus está falando que vai mostrar com os olhos dele? Se você não estiver olhando para ele, você não vai saber para onde ir. Se você estiver olhando para a situação, se você estiver olhando para o pecado do outro, se você estiver cuidando da vida do outro, se você estiver atento para o que está acontecendo ao seu derredor, você não vai saber para onde ir. Ele diz, eu vou te mostrar o caminho com os meus olhos. Olha aqui para mim, ó. É isso aqui. Deus vai mostrar o caminho. Deus já mostrou o caminho com a voz dele. Deus já falou com o povo com a voz. Deus já falou com sinais. Deus já falou com sonhos. Deus já falou através de Jesus vindo à terra. Deus já falou através
da revelação aos profetas, aos sacerdotes. É tempo das pessoas entenderem que Deus vai falar com ela com os olhos. Ele vai dizer para onde seguir. Sabe por quê? Porque as pessoas só querem ouvir, mas elas não querem obedecer. Elas não querem focar em Deus. Agora, quem quiser saber o caminho certo, vai ter que focar nele, porque ele disse, eu vou te falar com os olhos. Eu me lembro do meu pai. Quando eu era pequeno, meu pai não falava comigo o que eu tinha que fazer. Ele me ensinava antes. Quando chegava uma visita em casa, ele falava com os olhos dele. Ele olhava e eu sabia o que eu tinha que fazer. Ele olhava e eu entendia, é hora de eu sair fora. É hora de eu ir dormir. É hora de eu me calar. O meu pai falava com os olhos comigo. E eu entendia perfeitamente, porque eu não tirava os olhos dele. Eu sabia que a qualquer hora ele ia me dar uma ordem e só com um olhar. Que coisa extraordinária. E Deus está dizendo, eu vou falar com vocês com os olhos. Se é que se fala com os olhos. Eu vou mostrar o que fazer com os olhos. E quem não estiver olhando para ele vai se perder, meu irmão. Aí ele termina dizendo, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Graças a Deus. Então, é com os olhos que Deus vai nos guiar. E ele faz uma pergunta. Ele diz, né? Ele dá um conselho. Não seja como o cavalo, não seja como a mula, que precisa de um cabresto para obedecer. A pessoa que ela é de Deus, ela não precisa que ninguém põe regras para ela. Ela não precisa que ninguém põe limites nela. Ela não precisa que ninguém fique de olho nela. A pessoa que é de Deus, ela é livre. Gálatas fala sobre isso. Ele nos livrou para a liberdade. Ele nos livrou para a liberdade. Somos livres. Em lugares que as pessoas são proibidas, as mulheres são proibidas de usar maquiagem, de usar calça comprida, de usar... O homem não pode... Enfim, não vou entrar nesse detalhe agora, não. Mas não precisa de cabresto, como o burro e como a mula, como o cavalo. Aqueles que são de Deus, eles seguem a direção do olhar de Deus. Eles já sabem o que fazer, quando fazer e como fazer. O que fazer, como fazer e quando fazer. Aí o último versículo, 1 Coríntios 15, que eu quero deixar para você e finalizar. Eu peço ainda que vocês não escrevam nada agora, que vocês prestem atenção na mensagem e compartilhem depois que vocês ouvirem com quem você acha que precisa ouvir também essa mensagem. 1 Coríntios 15, 19, ele diz assim, ó, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a sua esperança se limita apenas a esse mundo, se resume à tua empresa, se resume aos teus negócios, se a tua esperança se resume no seu pastor, se a sua esperança se resume no teu irmão que caiu na fé, se a sua esperança se resume nas coisas que você perdeu, então você não tem mais nada. Então você é o mais infeliz dentre os homens. Mas se a sua esperança está em Cristo Jesus, que virá buscar a sua igreja para viver uma eternidade com Ele, então alegra o teu coração. Seja luz no meio das trevas. Ilumine aqueles que estão no escuro. Dê sabor àqueles que estão com uma vida amarga. Levante os teus olhos e diga, Senhor, usa a minha vida. Senhor, usa a minha vida para que eu possa te servir. Se eu não sirvo para te servir, eu não sirvo para mais nada. Pai, eu oro por todos que estão me acompanhando e ouviram esta mensagem. Que palavra gloriosa. Que revelação maravilhosa, meu Deus. Eu quero te pedir agora, Senhor, alcança essa pessoa que tem um coração partido, um coração vazio,
um coração amargurado, um coração desesperado, já não sabe mais o que fazer. Não sabia, porque se ela ouviu essa mensagem, ela vai praticar. Se o Senhor preparou esse momento para ela ouvir, o Senhor sabe a quem fala. Nós queremos seguir o teu olhar, Senhor. O Senhor disse que vai falar, vai guiar com os olhos. Tem misericórdia, meu Pai, desta nação, dessa geração. Levanta uma nova geração de verdadeiros adoradores. Em o nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.